Olá. Em 1975, a Franco Angeli Editore publicou um livro organizado por Franco Ferrarotti, que se intitula Colóquio com Lukács, La ricerca sociológica e il marxismo. Esta edição italiana nunca foi publicada em português, e apesar de datar de mais de 50 anos, é importantíssima, uma vez que contém lineamentos fundamentais do pensamento lukácsiano. Sobretudo, como Lukács analisa a sociologia que ele classifica como sociologia burguesa, uma vez que não rompe com os parâmetros da sociabilidade capitalista, mas também a importância de se resgatar investigações parciais, uma vez que esta sociologia aporta dados que podem ser reutilizados dentro de uma análise dialética da totalidade social. Na nossa sessão de hoje, vamos resgatar os pontos principais desta entrevista de Lukács, realizada em 1970, mas publicada apenas em 1975. Lukács começa observando que ele frequentemente se interrogou sobre a natureza da sociologia como ciência. É possível haver uma sociologia autônoma? É possível haver uma ciência autônoma? E, no caso, é possível que a sociologia se veja como ciência autônoma? Se essa autonomia é possível, em que sentido ela se daria? São questões que o Lukács colocou, sobretudo, à época de sua convivência, como ele mesmo observa, com Max Weber, que foi um importante professor na sua formação teórica. É importante lembrar que Lukács discorda dos lineamentos da teoria weberiana. No entanto, em nenhum momento ele nega a erudição que Weber tinha e também o caráter profundo das investigações que Weber procurava realizar. Lukács vai acentuar, no entanto, que Weber faz parte daquele momento da decadência ideológica do pensamento burguês, uma vez que não busca apreender as contradições do capitalismo em sua raiz. Nesse sentido, fornece uma compreensão mistificada do desenvolvimento social burguês. Lukács observa, no entanto, que, embora a sociologia que tenha se constituído, sobretudo, na esteira do pensamento weberiano, ou posteriormente ao pensamento weberiano, seja uma sociologia que não rompe com uma leitura da tentativa de pensar o capitalismo dentro do próprio capitalismo, isto não significa que esta sociologia não tenha fornecido pesquisas parciais que possam ser utilizadas no sentido de incorporarem uma análise dialética da sociedade. Aqui, ele não está remetendo a nenhum ecletismo metodológico. Lukács não está propondo que se fundam métodos distintos ou teorias distintas, mas tão somente que se aproveite dados positivos destas investigações parciais para incorporar estes dados parciais em uma investigação que contemple a análise da totalidade da vida social e análise da vida social na sua totalidade dentro de uma perspectiva dialética. Coloca Lukács a seguinte questão: como se pode compreender uma sociedade sem tomar em consideração a estrutura econômica? E aqui ele já está fazendo a crítica àquilo que classifica como sociologia burguesa. Investigam-se
aspectos da vida social, mas se deixa em segundo plano a base material da sociedade, portanto, as relações econômicas que, em última instância, estruturam a vida social. Daí a sua questão: como se pode compreender uma sociedade sem levar em consideração a estrutura econômica? A sociologia não pode ser uma ciência independente, ou seja, é impossível que a sociologia tente ser uma ciência desconectada dos outros ramos da ciência, ou mesmo que tente ter uma autonomia em relação à questão do econômico. Uma vez, para Lukács, não é possível também estudar a sociedade em pedaços. É nesse sentido que se apresenta a superioridade do pensamento marxiano em relação aos diversos métodos que se constituíram no terreno da sociologia, que ele classifica como sociologia burguesa. Burguesa no sentido de que se trata de uma sociologia que não estabelece a crítica radical à sociedade burguesa, mas tão somente a crítica romântica ou mesmo a crítica superficial à sociedade burguesa. Não é possível estudar, portanto, a sociedade em pedaços. É neste sentido que o método de Marx, observa Lukács na entrevista, consiste na análise de toda a sociedade, do seu estilo, do seu movimento, do seu ritmo de desenvolvimento. Algo que a tradição burguesa não realiza, uma vez que a tendência do pensamento burguês é ou mistificar a realidade social, cada vez mais, sobretudo a partir de 1848, ou então de estudar apenas aspectos parciais da realidade. Daí que teremos, por exemplo, a constituição daquilo que passou a ser chamado de uma microsociologia, por exemplo. É necessário, portanto, romper com aquela especialização na qual as ciências acabaram mergulhando. Especializações estas que investigam cada vez mais a parte em detrimento do todo, ou investigam a parte totalmente separada do todo. Lukács observa que a ciência separada não consegue mais, ou seja, a ciência fragmentada, a ciência investigando apenas partes da realidade, a ciência separada não consegue mais compreender a sociedade como um todo unitário. Torna-se, assim, um instrumento de mistificação social. Se esta ciência produzida tem alguma utilidade, esta se refere fundamentalmente à quantidade de dados da realidade que esta ciência consegue produzir. É necessário, neste sentido, observa ele, utilizar criticamente as contribuições parciais fornecidas por esta ciência burguesa. Na medida em que descrevem a situação empírica imediata, tal como ela se coloca, é possível utilizar estes dados para fazer uma investigação interna do capitalismo. Para Lukács, é sempre importante pensar que o capitalismo mudou. O capitalismo que ele encontrava no século XX e que podemos encontrar no século XXI é distinto daquele capitalismo que existia à época de Marx, portanto, no século XIX. É nesse sentido que Lukács observará na entrevista que o capitalismo mudou. E ele muda a cada dia, ainda que a sua natureza fundamental permaneça imutável. Ou seja, as relações sociais de produção continuam sendo relações de exploração, visando a acumulação de capital. Isto não quer dizer que o capitalismo do século XX, ou para nos atualizarmos no século XXI, seja idêntico à maneira como se dava a acumulação de capital no século
XIX. Lukács observa ainda que não se trata de heresia utilizar dados fornecidos pela ciência burguesa. Marx fez isto fartamente quando se apropriou, por exemplo, de elementos do pensamento de Adam Smith e de David Ricardo. Observa ele, Marx utilizou os economistas clássicos, mas utilizou de um ponto de vista marxiano, ou seja, utilizou aquelas contribuições para pensar dialeticamente a sociedade burguesa. A sociologia burguesa, prossegue Lukács, não dispõe, na realidade, de um quadro conceitual no sentido próprio. Não supera a faticidade, a imediaticidade, ou seja, a empiria vulgar. Por esta razão fundamental, não tem muito valor no plano do conhecimento, em sentido estrito. Ela precisa ser apropriada e utilizada criticamente. Para Lukács, hoje, o capitalismo toca, investe e também ele acrescenta novos aspectos à vida cotidiana. E, neste sentido, longe de ter se exaurido no século XIX ou no século XX, este capitalismo assumiu novas configurações. É necessário, portanto, que um marxismo vivo não fique preso ao século XIX, mas procure aprender as transformações e as novas dinâmicas que perpassam a sociedade capitalista. Sem isto, o que Lukács chama por marxismo também se enrijece, não é capaz de aprender a totalidade social a fundo, mas tão somente na sua superficialidade. Respondendo a uma das questões colocadas por seu interlocutor, Lukács observa que o marxismo, como exigência e impostação do estudo global da sociedade, como interpretação da sociedade na sua globalidade, na sua totalidade, em vista da sua transformação estrutural e cultural, isto é, histórica, é a análise mais completa que se tornou possível em relação à sociedade burguesa. Por marxismo aqui, ele está se referindo fundamentalmente à teoria marxiana, ou seja, de todo o conhecimento produzido sobre a sociedade capitalista no tempo de Marx, a teoria marxiana foi a que levou mais longe a complexidade daquela vida social e a apreensão da complexidade daquela vida social. No entanto, o marxismo, ou a teoria marxiana, não é uma fórmula. Lukács retoma aqui na entrevista uma formulação que já está presente em História e Consciência de Classe, em um texto intitulado O que é o marxismo ortodoxo? Aqui, Lukács volta a reafirmar, 50 anos depois, que o marxismo, ou a teoria de Marx, está no método. Vejamos como ele coloca a questão. A teoria marxiana, ela é completa enquanto método, isto é, enquanto modo de análise e critério para estabelecer a hierarquia teórica dos fatores constitutivos da sociedade. A completude do método de Marx não implica necessariamente que em Marx se possa encontrar tudo, isto é, todos os conteúdos específicos que existem na realidade. Isto só é possível de se encontrar através de uma permanente e longa investigação, na qual o método continua sendo importante. Lukács está apontando aqui o seguinte: é necessário prosseguir os intentos iniciados
por Marx. Marx dotou a investigação de um método que possibilitou compreender o capitalismo do século XIX. É necessário continuar utilizando este método para compreender as novas configurações assumidas pela sociedade capitalista. Portanto, o método é aquilo que vai permitir uma compreensão global e histórica da evolução social e permitir, ao mesmo tempo, que se coloque em luz, ou seja, em evidência, o que é o capitalismo contemporâneo com as suas determinações. Lukács observa ainda que não se pode desconsiderar que a análise de Marx ela se realizou, sobretudo, olhando para o desenvolvimento do capitalismo no continente europeu. Nesse sentido, em Marx, por exemplo, Marx não estudou seriamente a economia asiática, africana ou da América Latina. O método permite aprender as dinâmicas que se constituíram nestas outras regiões do planeta. Mas o próprio Marx não realizou isto. Sua análise é fundamentalmente uma análise do capitalismo, tal como estava se processando no século XIX em alguns países da Europa Ocidental. Lembremos que é na fase da maturidade mais avançada que Marx foi aprender russo para entender o que começava a acontecer dentro da sociedade russa, posteriormente transformada em sociedade soviética com a Revolução de 17. Isto não minimiza a importância da investigação de Marx, a contribuição que Marx deu para a compreensão do capitalismo do seu tempo. No entanto, ser marxista significa resgatar o método para compreender o capitalismo de hoje e também para compreender as configurações dos ditos socialismos nos dias de hoje. Observemos que a todo momento Lukács ele está ressaltando a importância de resgatar o marxismo como teoria viva, ou resgatar a teoria de Marx como uma teoria viva, e não reduzir a teoria de Marx a algumas frases de efeito ou alguns textos de análise que foram produzidos. Segundo Lukács, nesta entrevista, é necessário se apossar deste método para compreender não só o capitalismo, mas também aquelas expressões que se dizem no século XX serem socialismo. O socialismo, o próprio socialismo, observa Lukács, tem necessidade de uma análise, de uma contínua análise crítica desmistificadora, uma vez que muitos daqueles regimes que surgiram se arvorando como sendo socialistas, nada tem de socialismo. Lukács se pergunta, por exemplo, como é que poderíamos chamar de socialismo aquelas manifestações da sociedade árabe que se dizem socialistas? O mesmo poderíamos dizer, como é que se pode chamar de socialismo várias experiências que brotaram na América Latina nos anos 70, no Peru, na Colômbia, em outros territórios do continente latino-americano, ou mesmo, se pensarmos, aqueles movimentos de guerrilha que aconteceram no Brasil nos anos 70. No entanto, embora isto seja uma exigência, usar um método dialético para compreender a dinâmica da realidade, Lukács reconhece que os marxistas posteriores a Marx, fazendo aqui uma exceção a Lenin, que sempre é resgatado como o último dos grandes marxistas por Lukács, a tendência do marxismo não foi a de prolongar criativamente a teoria de Marx na análise dos fenômenos sociais modernos. O marxismo, ao contrário, foi concebido como uma espécie de teoria geral.
É lógico que existe uma teoria geral do capitalismo em Marx. No entanto, é impossível pensar o capitalismo de hoje somente à luz desta teoria geral. O que Marx forneceu foi os lineamentos fundamentais do que estruturava a sociedade capitalista no século XIX. No entanto, estes lineamentos precisam ser aprofundados de tal modo que a sociedade capitalista seja pensada como um todo vivo. Para este enrijecimento da teoria marxiana e a transformação do marxismo e o empobrecimento do marxismo, ou da teoria de Marx, propriamente dito, reconhece que forneceu uma grande contribuição no sentido deste empobrecimento Stalin e o stalinismo em geral. Observa ele que o stalinismo não é apenas uma interpretação equivocada e defeituosa, limitada da teoria de Marx. O stalinismo é a negação do marxismo, a transformação do Marx em ideologia oficial por parte de Stalin e de todo o regime stalinista, na verdade, afastou a investigação do terreno do marxismo, sobretudo porque Stalin era um taticista. Portanto, Stalin olhava fundamentalmente para a conjuntura e não para a estrutura e a dinâmica desta estrutura na sua totalidade. Em certo sentido, Lukács lança aqui um grande desafio para a esquerda. Observa que o stalinismo continuou subsistindo no interior da esquerda, mesmo após a morte de Stalin. Lembremos que Lukács, em outros textos, observa que é impossível o stalinismo sem pequenos Stalins. Aqui ele não envereda por essa discussão, mas ele observa que o stalinismo continuou subsistindo no interior daquele chamado marxismo, mesmo posteriormente à morte de Stalin. E por que Lukács está fazendo esta afirmação? Ele está fazendo esta afirmação na medida em que ele percebe que aqueles que se arvoram defensores do marxismo procuram fornecer fundamentalmente respostas táticas às conjunturas que se estabelecem em determinado momento. Não possuem ou não formulam uma compreensão atualizada do capitalismo, do modo de produção capitalista. Ficam reduzidas ao taticismo, que era uma prática recorrente no stalinismo e no próprio Stalin. Daí Lukács observar que a esquerda continua sendo stalinista, uma vez que a esquerda ela subsume tudo à tática imediata. Observemos, por exemplo, como a chamada esquerda, que muitas vezes evoca o pensamento de Marx ou referenciais marxianos, ela subsume toda a luta ao momento mais imediato da conquista eleitoral, ou seja, uma esquerda essencialmente eleitoreira. E para isto, faz as alianças mais espúrias possíveis, em vez de fazer um trabalho de massa, de politização da classe, de tal modo a atrair a classe, o conjunto da classe trabalhadora, para o terreno daquela luta de classes efetiva. Pelo contrário, mistifica cada vez mais, para ganhar as eleições, o que são as contradições reais da sociedade burguesa. Lukács observa que o stalinismo não pode ser compreendido fazendo recurso a uma categoria moralista. Como já foi dito, somos ainda stalinistas no sentido de que não sabemos fazer para o capitalismo de hoje aquilo que Marx fez para o capitalismo de seu tempo. Não temos uma teoria geral da sociedade capitalista e de seu movimento. Temos só táticas e usamos palavras
privadas de sentido, ou seja, subsume-se a luta a momentos meramente taticistas. Perde-se de vista, também neste processo, que as condições objetivas nas quais o capitalismo se coloca hoje, e o hoje de Lukács é os anos 70, mas podemos falar esse hoje remetendo também ao século XXI, as condições objetivas mudaram. E aquilo que se chama de socialismo, hoje, não tem nada a ver com o socialismo. Seria necessário estudar cada país e sua economia segundo uma perspectiva marxista e com o método de Marx, e não apenas ficar baseado na ideia geral de que o capitalismo é um modo de produção que explora a classe trabalhadora, uma vez que tanto o capitalismo mudou, como também, como observará posteriormente Lukács nesta entrevista, a composição interna da classe trabalhadora. O que Marx fez, a grande contribuição de Marx, foi fundar o materialismo histórico, mostrar a prioridade do ser social sobre a consciência social. Aqui, Lukács quer dizer o seguinte: Marx foi compreender o existente tal como o existente era. Portanto, não é a consciência que determina o existente, e sim o existente que vai determinar, em última instância, as formas de consciência. Isso não quer dizer que Marx estabeleceu um escalonamento entre o que vem antes e o que vem depois. Marx apenas reconheceu que era necessário investigar a base material da sociedade para compreender as formas supraestruturais que brotam a partir da materialidade da vida cotidiana. Onde entra, então, o conhecimento? O conhecimento, observa Lukács, é apenas um instrumento que dispõe o investigador para dominar o ser social, ou seja, para dominar o existente. Portanto, o conhecimento, ele permite ao investigador transcender o terreno do empírico imediato e compreender aquela realidade na sua essência. Mas não é a consciência que determina o existente. O que a consciência faz é aprender as determinações da realidade tal como elas estão postas. Prosseguindo as suas respostas às questões colocadas nesta entrevista, e não estamos aqui colocando, reproduzindo quais são as questões, o que faria com que esta discussão ficasse extremamente solta, extremamente, vamos dizer assim, desconexa, e perderia um pouco da sua objetividade. Estamos resgatando fundamentalmente as respostas de Lukács, uma vez que elas permitem evidenciar a maneira como ele, na sua maturidade, pensava não apenas a teoria marxiana, o marxismo e o que é o capitalismo contemporâneo, o capitalismo do final do século XX, lembrando que Lukács morreu nos anos 70. Para Lukács, o marxismo se diferencia da investigação burguesa da sociedade porque é uma investigação científica que se vale de conceitos dialéticos e não metafísicos. A crítica de Marx à economia política clássica, por exemplo, é uma manifestação da crítica científica, é uma explicitação da crítica científica realizada por Marx. E aqui, Lukács vai resgatar um pouco o que era esta economia política clássica para mostrar em que Marx avançou em relação a ela. Em Adam Smith e Ricardo, a análise econômica é apenas um conjunto de conceitos fixos que se reclamam uma realidade dada. Trata estes elementos como dados da natureza, imodificáveis.
É o caso, por exemplo, de como Adam Smith e David Ricardo compreendem o mercado, o trabalho, a mercadoria, etc. Já Marx retoma esta realidade, ou seja, aquela realidade que Adam Smith e David Ricardo estavam investigando, portanto, a sociedade burguesa. Marx retoma esta realidade na sua específica determinação histórica e a redefine em termos e com conceitos dialéticos, capazes de dar conta do movimento histórico sem eternizar ou reificar, de alguma maneira, qualquer fase particular do capitalismo. Reificar no sentido de coisificar, perder a compreensão dialética do que era aquela realidade capitalista nos seus momentos distintos. Assim, Marx restitui ao homem a sua história e a história em Marx a história em Marx da natureza torna-se cultura. A história da natureza torna-se cultura, isto é, consciência. Opera, obra e responsabilidade do homem, da consciência social que se apodera e compreende e transforma o ser social. O elemento científico na teoria de Marx, aqui o que o Lukács está chamando aqui por marxismo, o elemento científico na teoria de Marx são os conceitos dialéticos e não dogmáticos ou metafísicos. E Marx domina a análise da totalidade contra a impostação setorial e parcial da ciência burguesa, que, na verdade, nada mais é do que uma pseudociência. A única e verdadeira ciência, observa Lukács, é a ciência fundada na totalidade. Portanto, não se trata para Marx de estabelecer uma hierarquia entre o que vem antes e o que vem depois, muito menos uma hierarquia entre a infraestrutura e a supraestrutura. Em Marx, é necessário olhar para a prática, mas também é necessário olhar para a teoria, como teoria e prática encontram-se fundidas. Neste sentido, o ponto de partida de Marx não é o ser social indeterminado, é a situação específica, concreta, historicamente determinada dos interesses econômicos e do movimento que estão ligados a este econômico. O plano econômico ou estrutural é decisivo em Marx para investigar a sociedade, o que não significa que o econômico, as relações de produção, a base material, determina tudo. O que Marx sempre destacou é que o econômico determina em última instância. Se o econômico determinasse tudo, se romperia a leitura dialética que Marx estabelece entre a infraestrutura e a superestrutura. Na verdade, se passaria a contrapor a superestrutura à infraestrutura, rompendo, assim, com a análise de totalidade proposta por Marx. Lukács observa também que uma das grandes conquistas da ciência desenvolvida por Marx é de ter aprofundado a compreensão de que a objetividade do objeto independe da consciência. Portanto, o objeto, a realidade, efetivamente existe. O que a consciência faz é apreender no plano do pensamento as determinações desta realidade para explicitar o que o concreto efetivamente é, enquanto síntese das múltiplas determinações, unidade do diverso. Observa Lukács. A objetividade do objeto é independente do sujeito. Existe e se desenvolve segundo uma lógica que é independente da vontade, aspirações, desejos, bondade ou
malvadeza dos indivíduos, ou maldade dos indivíduos. A investigação de Marx do capitalismo é científica, porque esclarece a lógica na base da qual o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, se move e se desenvolve, independentemente da boa ou da cativa vontade dos simples capitalistas ou dos indivíduos capitalistas. Observemos que, em um dos prefácios do Capital, Marx destaca que ele não analisa o capitalista enquanto indivíduo, e sim, ele investiga a sociedade capitalista considerando o capitalista enquanto suporte de determinadas relações sociais. Marx observou também que a ciência não é um absoluto. Significa que não se estabelece o conhecimento de uma realidade de uma vez por todas. É sempre necessário compreender a realidade no seu movimento, nos seus desdobramentos e nas suas transformações. Daí que a ciência não é nada de absoluto, de impessoal. É um produto histórico, aquilo que os indivíduos historicamente operam. As categorias científicas não são imutáveis, ou seja, não são eternas, mas são apenas expressões do desenvolvimento histórico. Lembrando que, para Marx, as categorias são fundamentalmente as categorias econômicas. Lukács prossegue nesta entrevista, destacando que sem uma autêntica teoria geral do capitalismo contemporâneo, se torna impossível compreender o que o capitalismo é hoje. E sem uma teoria que atualize o que o capitalismo é hoje, mas tão somente se baseie em pressupostos do século XIX para explicar o que o capitalismo é hoje, não se sai jamais daquilo que ele chama por stalinismo. Sem uma autêntica teoria geral da sociedade e do seu movimento, não se sai do stalinismo. Observa ainda que Stalin não se encontra ainda superado. E por que isto? Porque a essência do stalinismo consiste em colocar a tática, portanto, análise imediata, antes da estratégia. A prática sobre a teoria, dissociar a prática da teoria. Portanto, trabalhar sempre com as determinações contingentes, perdendo a análise do movimento em sua totalidade. Durante a entrevista, Lukács ele faz questão de ressaltar que Stalin não era um marxismo, sobretudo porque colocava a tática à frente da estratégia e também separava tática de estratégia. Daí que ele vai reafirmar mais uma vez que na medida em que o terreno do marxismo ficou preso a uma análise enrijecida da sociedade capitalista, nós nos encontramos ainda todos dentro do stalinismo. E isto porque não temos uma teoria marxista do capitalismo de hoje. E, por esta razão, não temos nenhuma política real, isto é, uma política baseada sobre um desenho estratégico de como efetivamente construir caminhos de superação da sociedade capitalista. Para Lukács, reatualizar as reflexões valendo-se da teoria dialética é fundamental, sobretudo quando se considera que o capitalismo do século XX, e podemos dizer também do século XXI, assumiu uma complexidade que não possuía à época de Marx. Observa ele, atualmente o capitalismo tomou posse de toda a vida social. O consumo de massa dos operários tornou-se muito mais importante como meio para eliminar a crise do capitalismo. O mercado estrutural, objetivo, dotado de uma função social importante,
em muitos aspectos revolucionária, como Marx e Engels tinham reconhecido a respeito do idiotismo da vida rural, em geral, da tradição, passou ao mercado manipulado deste século. Ou seja, Marx observava no século XIX a tendência ao idiotismo da vida rural. Lukács está dizendo, na medida em que o capitalismo se expandiu, na medida em que o modo de produção capitalista se expandiu, o idiotismo ele também se generalizou, uma vez que as dimensões do estranhamento social também se ampliaram. Neste sentido, as análises se fecharam em um capitalismo que não existe mais. E é necessário compreender este capitalismo que cada vez mais tomou posse de todas as minúcias, de todos os poros da vida social. Esta análise não se faz presente nem mesmo naqueles países que, nos anos 70, se arvoravam como sendo países socialistas. Nestes países também era possível se observar a ausência de uma teoria verdadeiramente científica, sobretudo a respeito do capitalismo. Não apenas inexistia uma investigação séria a respeito do que eram aquelas expressões que se arvoravam socialistas, mas também não existia uma investigação séria a respeito do capitalismo moderno. E sem estas investigações, torna-se impossível construir qualquer estratégia real em direção ao socialismo, observa Lukács. Neste sentido, é necessário, conclui Lukács, ter olhos para a evolução das técnicas produtivas, das novas divisões do trabalho, observar como também a classe operária se transformou na sua composição interna, assim como o capitalismo se transforma continuamente. Conclui Lukács, a classe operária mudou, e também a sua composição interna, assim como mudou continuamente o capitalismo. Hoje se faz necessário, como já há muito tempo, ter os olhos para a evolução da técnica produtiva e também a evolução da divisão do trabalho e as repercussões da tecnologia produtiva sobre os terrenos profissionais e seu modo de configurar-se no terreno da luta de classes. Com estes elementos, Lukács encerra esta longa entrevista que foi realizada em 1970 e publicada em 1975. Resgatamos aqui esta discussão que está na publicação Colóquio com Lukács, La Ricerca Sociológica e o Marxismo, que foi publicado na Itália em 1975. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos que possam contribuir com a reflexão a respeito do mundo moderno. Até uma próxima.